Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja abençoada. Povo eleito. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero te convidar em nome de Jesus, após a leitura desse texto, vai estar orando ao Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 3. Nós vamos estar lendo apenas 2 versículos por enquanto. Deus seja louvado. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Todos encontraram? Está escrito: e sendo batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e ouviu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em que me comprazo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso, que é o momento que nós estamos passando aqui na tua casa. Já louvamos o teu nome, já ouvimos também a tua palavra, mas em nome de Jesus eu te agradeço, porque agora é um momento também de reflexão, de aprendizagem, onde a sua palavra com certeza vai falar nos nossos corações. Fala com a tua igreja nessa noite, Senhor. Visita a cada coração que está aqui. Visita aqueles que estão também nos acompanhando pelas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, que é uma palavra transformadora, que é uma palavra que edifica vidas, possa estar fazendo diferença na vida daqueles que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que diz assim: é necessário, pode assentar, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, diz: a ele seja dada a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Bom, hoje é o 4º domingo missionário, né? E eu gostaria de te dizer nessa noite que eu sou fruto de um culto de missão, de um culto missionário. Pela primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus, foi em um ponto de pregação, onde a palavra de Deus era ministrada com poder, não que não seja hoje, mas onde a palavra do Senhor era ministrada e as pessoas ouviam a palavra e deixavam que a palavra fosse penetrada no coração deles. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Mas nos tempos passados, as pessoas, não é o caso de você que está aqui nessa noite, mas as pessoas davam mais crédito à palavra de Deus do que hoje. Hoje, se você que está aqui sair para fazer uma missão, sair para fazer um evangelismo, você tem que estar preparado para ouvir um não, para ouvir um eu não quero ouvir, eu não preciso, não é verdade? Porque a palavra de Deus, antes as pessoas tinham temor, as pessoas, os ímpios, ouviam a palavra e a palavra trazia quebrantamento no coração. Eu acredito que muitos que estão aqui, pastor Edmilson, irmã Leila, irmã
Lenir e muitas outras, e muitos outros, já teve o prazer de pregar a palavra aos carentes, e as pessoas ouviam e aceitavam Jesus, porque o coração dessas pessoas estavam aberto para receber. O coração delas a terra estava preparada, porque ela dava ouvido à palavra de Deus. Não é verdade? Tanto pelo testemunho também do próprio evangelho no passado, né? A palavra de Deus no Antigo Testamento, a palavra de Deus era muito prezada, ela tinha grande respeito, não é? Tanto que pelo simples testemunho de uma pessoa, ou de duas, ou de três, era o bastante para estabelecer alguma coisa, né? Um crime poderia ser denunciado através da palavra de uma pessoa. Eu morei no interior, eu nasci no interior, e eu lembro que às vezes as pessoas iam na casa de alguém, faziam um negócio, comprava um animal ou comprava cereais, e a palavra da pessoa bastava. A pessoa dizia que dia tal eu vou trazer o dinheiro, eu vou fazer o pagamento. E não precisava de uma duplicata, não precisava de uma nota promissória, não precisava de nada. A palavra bastava. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu quero te dizer que Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele diz assim: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Às vezes, inclusive, nós usamos esse versículo, essas palavras, quando nós estamos em uma reunião de oração, para confirmar a presença de Deus conosco. Mas só que, é verdade, também ela é usada para isso. Mas só que, na verdade, Jesus está dizendo sobre essas palavras, sobre no sentido de tomar decisões, de tomar uma decisão com respeito. Se você ler todo o capítulo 18, o início desse capítulo, e até quando chegar nesse versículo, você vai perceber que Jesus, ele está falando a respeito de tomar uma decisão contra alguém que cometeu algum deslize na casa de Deus, no Evangelho. Não é? Então Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 pessoas, eu estarei para confirmar, eu estarei dando ali o meu aval. Então a palavra sempre foi prezada e foi determinada por Cristo para que nós possamos usá-la com autoridade, com poder, porque Deus assim o determinou. Aleluias, glória a Deus. Mas infelizmente, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, hoje não é mais assim. Já não há mais credibilidade na palavra das pessoas. Hoje já não acreditam mais em Deus. Já não dão mais crédito a essa palavra tão gostosa, essa palavra que muda a nossa vida. As pessoas não querem saber, estão iludidas. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que eu diria um tempo difícil, onde o inimigo ele está armando as suas ciladas, fazendo com que as pessoas dão mais valor às coisas que não prestam do que a própria palavra do Senhor. O inimigo tem usado os canais de televisão, de internet, YouTube, para muitas das vezes afastar as pessoas desse evangelho, que a Bíblia, que o salmista vai dizer que a palavra de Deus é mais doce do que um favo de mel. E eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, não adianta as pessoas tentarem
fugir da palavra do Senhor, porque não há outra saída a não ser pregar o evangelho e dar às pessoas darem ouvido à palavra que vai levar, que vai nos conduzir à salvação. Não há outro caminho, não há outra direção para o homem, mesmo que ainda ele diga, amanhã eu tomarei uma decisão, ou Deus tem um plano para a minha vida, não adianta. O plano e o projeto de Deus para o homem foi enviar Cristo como o maior missionário da história para pregar o evangelho. O maior plano de Deus foi enviar Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que as pessoas, através do sacrifício genuíno de Cristo, alcançassem a vida eterna. E não há outra saída, meu amado irmão e minha amada irmã. Não há outra saída para o homem pecador, para o homem que está lá na rua, que está, afastado, que não querem ouvir a palavra. Não adianta, porque só há um caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz que eu sou o caminho, que não há atalho para chegar em Cristo. Se não há atalho, a palavra é a Bíblia, a palavra é aquilo que já foi determinado, aquilo que foi pago, um alto preço para que as pessoas aceitassem Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Aleluias. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 e 25, está escrito, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai, a sua flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada. O apóstolo Pedro aqui, ele está usando essa, como se fosse uma ilustração, ele está dizendo da relva e da flor, mas em outras palavras ele está dizendo o homem, ele vai formar, ele vai viver aqui na terra, mas vai chegar um dia que ele vai murchar, que ele vai cair e que ele vai morrer, e não tem outra saída para ele. Mas o apóstolo Pedro está dizendo, mas há uma palavra que dura para sempre, há uma palavra que a Bíblia vai dizer que ela é eternamente, e a palavra de Deus é uma palavra que não tem como mudá-la, não tem como a gente distorcer. Às vezes eu vejo por aí pessoas, igrejas que estão mudando a palavra de Deus, e estão fabricando a Bíblia de acordo com o seu pecado, de acordo com a sua vida, né? Nós sabemos que tem as igrejas, eu não quero citar nomes, mas existem igrejas por aí que estão compartilhando com o pecado, estão vivendo em pecado, e por isso ela muda a palavra de Deus, ela muda os textos, muda os versículos, mas nós sabemos que a própria palavra de Deus vai dizer que ai daqueles que tiraram, que mudaram um tio dessa palavra. Não há como sair, não há outra saída para o homem a não ser andar segundo os desígnios da palavra do Senhor, segundo a sua força, segundo a sua determinação. Mas às vezes as pessoas que não vivem essa palavra, que não experimentaram, como vocês que estão aqui nessa noite, como muitos também que estão nos ouvindo nessa noite, quando nós ouvimos, quando nós damos crédito a essa palavra, e quando nós andamos na palavra do Senhor, é a coisa mais gostosa, que não tem peso para nossas vidas. Eu posso perguntar para qualquer um aqui, para qualquer uma pessoa que está vivendo o evangelho genuíno, e eu te perguntar se é ruim, se é pesado, você vai dizer que queria ter conhecido há muitos anos atrás, que já queria ter conhecido essa palavra há muito tempo, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa para nossas vidas. A palavra de Deus, ela te traz força na hora que você está abatido. A palavra de Deus te coloca de pé no momento em que você às vezes está quase caindo. A palavra de Deus nos traz sustentação diária.
À medida que nós lemos a palavra de Deus, nós não recuamos, nós não voltamos atrás, nós não pensamos em voltar, porque a palavra de Deus traz sustentação, ela é alicerce para a nossa vida. Então, meu amado e minha amada irmã, não há outro caminho, não há outra saída para nós, a não ser viver esse evangelho, né? Como Pedro disse, mas a palavra do Senhor, no versículo 25, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada. Mas eu quero te dizer que na época de Jesus, os escribas e fariseus, e também parte de alguns rabinos, também não tinha muita credibilidade em suas palavras. Eles não tinham tanta credibilidade. Por quê? Embora eles tivessem uma aparência, uma postura de pessoas que seguiam a palavra, embora eles tivessem uma postura impactante, não é verdade? Mas a credibilidade da palavra eles não tinham. Os rabinos, os sacerdotes, os saduceus, embora tivessem uma postura e um visual parecendo que andava na presença de Deus, mas na realidade não andava. Determinavam que se cumprissem a lei, mas eles mesmos não suportavam o peso que a lei o impunha. Foi por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 30, ele vai falar: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ele vai dizer a respeito de vir a ele, não é? Ele vai falar: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele vai falar: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo da lei era pesado, o jugo da lei as pessoas não suportavam, mas hoje você vive um evangelho onde é determinado por Cristo, mas você vive um evangelho que você não sente peso, porque o Senhor está contigo nessa caminhada de fé, na sua vida, nas suas determinações e em suas ações. Há um Deus que te ampara, há um Deus que sempre está do teu lado e com certeza nunca vai te abandonar. Jesus, ele não abandona aqueles que temem o seu nome, aqueles que andam na sua palavra. Jamais ele deixará você sozinho. Aleluias. Deus seja louvado e glorificado seja o nome do Senhor. No capítulo 4 do mesmo evangelho que lemos de Mateus, no versículo 1, diz que o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduz Jesus para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém, mas o diabo, sim, o diabo tenta as pessoas. E o texto diz que após Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, chegando a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, além de saber que era Filho de Deus, ele tinha ouvido do próprio Pai, do Deus verdadeiro, do próprio Deus, que ele não simplesmente era filho, mas ele era filho amado. Aleluia, glórias a Deus, aleluias. Jesus já tinha certeza do que ele era, mas o diabo o interrogou dizendo: se tu és o Filho de Deus, desde o princípio que o diabo tem tentado anular o poder da palavra, desde o princípio. Não é só hoje que o inimigo tem armado ciladas, feito armadilhas para tirar o nosso foco, tirar o nosso alvo. Mas eu tenho certeza que você, como eu,
já tem essa determinação. Você já é determinado, você já é determinada a alcançar a coroa da glória que Jesus prometeu àqueles que o seguem. Aleluias, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Hoje, as pessoas, às vezes, eu não estou falando de nós. Você que está aqui é um abençoado de Deus, é uma abençoada do Senhor. Mas as pessoas, às vezes, leem a Bíblia, mas não estão usufruindo do poder que há na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela às vezes é ministrada, o ministrante, que seja o pastor, que seja o evangelista, que seja o bispo, que seja o diácono, qualquer um que está, às vezes, ministra a palavra com poder, com autoridade, mas às vezes as pessoas não estão dando ouvido, as pessoas não estão dando credibilidade à palavra, por isso que muitos, às vezes, estão sofrendo, estão vivendo uma vida sem sentido, porque não estão andando segundo os conselhos do Senhor. Aleluias. Já não acredita mais, já não há mais temor pelo que a palavra pode fazer na vida do ser humano. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, quando eu disse que no passado, às vezes as pessoas ouviam a palavra de Deus e davam crédito à palavra de Deus, é porque simplesmente ela estava com seu coração quebrantado e ela abria a porta do seu coração. Se nós não abrirmos a porta do nosso coração, não tem como Deus entrar, não tem como o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. Às vezes nós oramos e pedimos ao Senhor: Senhor, conceda-nos o Teu Espírito Santo. Eu oro assim também. Conceda, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo faça morada em mim, para que o Teu Espírito Santo me ajude nas minhas condutas, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado e do juízo. Mas hoje as pessoas, às vezes, a palavra não penetra no coração porque a porta está fechada. E Jesus não invade. Jesus é delicado. Jesus é educado. Jesus não invade o coração daqueles que estão com seu coração duro, com seu coração fechado. Então, para que Deus entre no coração da pessoa, o coração da pessoa tem que ser flexível, tem que ser aberto, para que o Senhor, a palavra de Deus entra e faça morada, e muda a vida das pessoas. Aleluias. No passado, meu amado irmão, minha amada irmã, o coração, parece que o coração das pessoas era mais sensível. Hoje está tão difícil fazer ação missionária, porque as pessoas às vezes não querem nem receber um panfleto da palavra de Deus. Hoje lá fora as pessoas estão dando credibilidade à mentira e abandonando a verdade. Estão abandonando a Cristo. As pessoas às vezes estão atrás de visões. As pessoas às vezes estão atrás de mãe de santo, entre aspas. Que mãe de santo que eu conheço é Maria, que eu não conhecia ela ainda, mas vou conhecer, se Deus quiser um dia, que eu tenho certeza que ela está na glória. Se não está, ela vai estar. Então, mãe de santo que eu conheço é Maria. Eles têm um tal de falar pai de santo, né? Mãe de santo. Mas às vezes as pessoas dão credibilidade ao horóscopo. Eu fiquei sabendo que existem pessoas que não saem de casa para trabalhar de manhã antes de ouvir o seu horóscopo, porque não tem conhecimento, porque não conhece, porque a verdadeira palavra de Deus, que é o que fala conosco,
A verdadeira palavra de Deus é que nos dá o amparo, que nos dá segurança e que nos ajuda a cada dia. Aleluias. A palavra de Deus, ela tem poder. Jesus, ele combateu o diabo usando a própria palavra de Deus. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No versículo 6, o inimigo vai falar com ele: se você é filho de Deus, joga isso daqui para baixo, joga isso daqui para baixo, pois está escrito, ele, o Senhor, dá ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção, meu irmão. O diabo, ele também conhece a palavra. Ele também conhece a palavra. Ele usou a palavra para afrontar o Senhor Jesus. Ele conhece a palavra. Mas Jesus respondeu: está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorar. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o teu Deus, e só a Ele darás culto. Jesus combateu aqui o diabo. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, está escrito: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A principal coisa que nós devemos fazer é amar o Senhor, é viver para Ele, é honrá-lo com nossas atitudes, com nossos gestos, com o nosso trabalho na obra de Deus. Nós temos que mostrar para o Senhor que nós somos dependentes dEle, e por isso nós o adoramos, nós o amamos, por isso nós nos prostramos e nos rendemos diante da face de Cristo. É por isso que você está aqui nessa noite. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus tem obra ainda para realizar na sua vida. Deus tem projetos para realizar na sua vida através da palavra. Através dessa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela tem poder, meus amados. Nós precisamos, eu, você, todos nós precisamos urgentemente voltar a praticar mais, a dedicar ainda mais a palavra de Deus. E parar de tomar, às vezes, decisões próprias, sem consultar a palavra do Senhor, sem consultar o nosso Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos 6, 5, vai estar escrito: não confie em seu próprio entendimento. Ou seja, muitas das vezes, nós nos encontramos em situações, como diz o ditado, em um beco sem saída, em uma situação que às vezes não há lógica para você sair dela, não há condição. Olhando pelos olhos da fé, nós vamos olhar que há condição sim. Mesmo que às vezes as coisas se tornam difíceis, porque às vezes nós não tomamos decisões antes de consultar o Senhor. O homem
tem que tomar as suas decisões à luz da palavra, acreditando, confiando e se humilhando diante do Senhor. Se todas as nossas decisões, sejam elas, sabe, financeiras, seja negócio, seja trabalho, se todas as nossas decisões fossem tomadas após uma leitura da palavra e uma conversa, uma oração, um diálogo com o Senhor, às vezes a gente não quebrava tanto a cara, porque o Senhor, Ele é a nossa luz. Salmo vai dizer, lá no Salmo 119, se eu não me engano, o versículo, não lembro o versículo aqui agora, mas não sei se é 26 ou 6, que vai falar, luz para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. A palavra de Deus nos traz direção, nos direciona. 5, né? 25. 105. Salmo 119, versículo 105. Aleluias. Marcos capítulo 9, versículo 23. Está escrito, tudo é possível ao que crer. Ou seja, tudo é possível aquele que acredita na palavra, aquele que pratica e vive a palavra de Deus. Não há impossibilidade para você que está aqui, meu irmão. Não há impossibilidade para você que está aqui, minha irmã. Às vezes você tem passado um momento difícil na sua vida. Às vezes você tem passado, como diz o ditado, uma estreita. Mas à medida que você buscar o Senhor, Deus vai dar uma saída para essa solução e trazer solução para a causa que você está enfrentando. Deus, Ele não deixa você na mão. Deus não deixa você desamparado. O Deus que nós servimos é um Deus amoroso. A palavra de Deus vai falar que Ele é um Deus cuidadoso, que cuida dos seus. Mas assim como o diabo tentou Jesus, ele também tenta você. Assim como ele tentou Jesus lá no deserto, ele também tenta você. E quantas vezes, meu amado irmão e minha amada irmã, quantas vezes nós ouvimos, às vezes, vozes em nosso ouvido, em nossa mente. O diabo, às vezes, ele vai dizer, você é um cristão, você é um crente, você toma ceia, você dizima, você oferta, você participa dos cultos, mas você não está tendo condição de salvar a sua família. Às vezes o inimigo, ele diz para as pessoas, para nós, como que você tem feito isso, mas não tem trago fruto a respeito da salvação, às vezes do seu filho, do seu esposo. Quantas pessoas às vezes ouvem setas do maligno a respeito disso, do que às vezes nós estamos até vivendo. Mas eu gostaria de dizer para você, nessa noite, você não tem poder realmente para salvar o seu filho. Você não tem poder realmente para salvar às vezes o seu esposo. Não tem poder para transformar a vida da sua família. Mas há um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, que Ele deixou determinado na sua palavra, que Ele faz, Ele executa. Não há impossível para aqueles que creem no Senhor, não é impossível para aqueles que acreditam, não há impossibilidade nenhuma para a vida daquele que confia no Senhor. Coloque a sua causa na mão de Deus, aquilo que você tem passado, as aflições do dia a dia, a vontade muitas das vezes de ver um familiar na presença de Deus, como eu tenho vontade, mas eu não posso convencê-la, mas Jesus pode. Deus pode. Uma oração, sabe, uma oração determinada, pedindo ao Senhor a misericórdia, não dando ordem a Deus, porque o Senhor, Ele não é nosso empregado, mas quando nós humilhamos, a Bíblia vai dizer que Deus não resiste um coração quebrantado.
Quando nós humilhamos na presença do Senhor e colocamos a vida de um familiar, a vida de uma pessoa que nós amamos, que nós gostamos, às vezes não é da sua família, mas é uma pessoa que você conhece, que tem amizade com ela. Quando você coloca a vida dessa pessoa nas mãos do Senhor e acredita que a palavra de Deus vai fazer efeito, vai transformar, e que não tenha dúvida no seu coração, eu quero dizer que Deus tem poder para mover. Deus às vezes não vai usar você, porque o próprio Jesus, ele disse que o profeta, ele não tem honra na sua casa, ele não tem honra na sua terra, mas às vezes Deus envia outras pessoas para evangelizar aquela pessoa e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho uma irmã que eu estava orando, estou orando por ela, mas às vezes eu ia na casa dessa minha irmã e começava a orar, pregar, falar com ela de Jesus. E a última vez que eu estive, ela estava doente e eu falei de Jesus para ela. Falei, fiz um apelo: você gostaria de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, da tua alma? E aquela hora foi uma das vezes que a tristeza no meu coração, eu tive tristeza, eu fiquei triste, porque ela me respondeu: não, eu não quero. E a partir desse dia, eu conversando com o pastor, e ele disse para mim: muda a oração, ora ao Senhor, e peça ao Senhor que Ele leve uma pessoa, que o Senhor coloque uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, para falar desse evangelho para ela. E a minha confiança, ela ainda está no meu coração. Eu não deixei que o inimigo roubasse a minha fé, ou tirasse de mim a credibilidade que eu tenho na palavra. Eu confio no Senhor que a obra de Deus vai ser realizada na vida da minha irmã. Quando nós olhamos, meus amados irmãos e amadas irmãs, para a palavra, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 40, está escrito: se creres, verás a glória de Deus. Olha, meu amado irmão e minha amada irmã, eu sei que você crê, eu sei que você acredita, porque se você não cresce, se você não acredita, não acreditasse, você não estaria aqui. Então determina a sua vida, determina a sua situação, aquilo que você quer no seu coração. E coloque em oração, e coloque na palavra, porque se a palavra de Deus ela cumpre na nossa vida, a palavra de Deus não é mentira, a palavra de Deus é verdade. Nós acabamos de ler lá em Pedro, o apóstolo diz que a palavra do Senhor ela dura para sempre ou eternamente. Determina a ação, a sua vida, sabe, em oração, e peça ao Senhor, use a palavra, fala: Senhor, a tua palavra diz que se creres verás a tua glória, o teu mover na minha vida, e com certeza Deus vai entrar com providência na vida daqueles que você tem orado e que você tem buscado, que você tem desejado a salvação para eles, que você tem desejado a mudança de vida, a mudança de comportamento dessas pessoas. Às vezes não vai acontecer, não aconteceu até agora, mas se a Bíblia vai dizer, diz que tudo é possível ao que crê. Continue crendo, continue acreditando, continue colocando a sua fé em ação, que Deus vai agir, que Deus vai fazer. Porque o nosso Deus, Ele tem prazer em realizar a obra dEle na vida das pessoas. Ele tem prazer em realizar a obra dEle na sua vida. Eu não posso realmente transformar a vida da minha família, dos meus familiares. Eu digo dos meus familiares.
Eu não posso mudar, você também não pode transformar a vida de ninguém, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Você não tem poder para isso. Mas o Senhor já deixou determinado que a palavra dele transforma a vida. A palavra de Deus transforma a vida do homem. A palavra de Deus santifica. A palavra de Deus purifica. A palavra de Deus, ela muda o destino das pessoas. Porque quando nós ouvimos e damos crédito a essa palavra, há transformação. Já estou terminando, meus irmãos. Já estou quase encerrando. Aleluia. O inimigo, ele poderá até dizer que você não tem poder para fazer nada, para mudar nada. Mas o Senhor tem poder para mudar tudo. Jeremias capítulo 17, versículo 7, está escrito: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança está nele. Onde está a sua esperança? Onde está a sua confiança? Eu tenho certeza que a sua confiança não está nos políticos. Eu tenho certeza que a sua esperança não está no presidente. Eu tenho certeza que a tua esperança não está naquele que às vezes tem te prometido um emprego. Eu tenho certeza que a tua esperança está no nome de Jesus. Eu tenho certeza que a tua esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus continue estendendo a sua mão poderosa sobre a sua vida. Que Deus continue transformando o seu viver. Que o Senhor continue fazendo a obra dele na sua vida e te dando força para prosseguir. Te dando coragem, te dando ânimo, para que você em momento nenhum venha recuar. Venha olhar para trás. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Se há alguém no nosso meio que gostaria de receber uma oração, ou está orando junto conosco aqui na frente, eu gostaria de te convidar para que você desse um passo aqui na frente para a gente orar junto. Nós vamos orar junto com você. E eu tenho certeza, tenho confiança em Deus, que Deus vai continuar movendo na sua vida. Deus vai avivar a palavra de Deus no seu coração. Eu te convido, meu irmão e minha irmã. Às vezes você não tem nenhum problema na sua casa. Às vezes você não está com nenhum problema particular. Mas eu quero te dizer que às vezes você conhece alguém, você conhece um amigo, você conhece uma amiga que está carente, que está precisando de receber algo de Deus. Às vezes você conhece alguém que está precisando de uma mudança, de uma transformação. Então eu te convido, dá um passo, saia do seu lugar, venha aqui à frente, porque o Deus do impossível está aqui. O Deus que realiza a sua obra está aqui nesse lugar. E Ele vai continuar operando na sua vida. Ele vai continuar agindo na sua vida. Em nome de Jesus.